O físico alemão Albert Einstein não gostou do Brasil em sua primeira e última visita. O grande gênio da física moderna, o cientista Albert Einstein, um dos maiores de toda a história, esteve no Brasil. Mas não gostou. Olá internautas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Washington Geraldo dos Santos, e hoje nesse vídeo, vocês ficarão sabendo como foi a visita do grande cientista da física moderna. E qual foi suas impressões em relação ao nosso território, o que o agradou, e o que realmente fez a não querer voltar mais ao Brasil. A humanidade já teve o privilégio de ter alguns gênios. Seja o caso do físico alemão Albert Einstein, famoso por sua teoria da relatividade. Ele é um dos pilares da física moderna e também é conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia I igual a mc². Você já se perguntou se haverá outro Einstein? Em suma, a resposta a esta pergunta é não. Pelo menos segundo John Hogan, que é escritor, apoiador e colaborador de ciência da revista Scientific American. Agora que você já sabe a resposta, que tal compreendê-la melhor com base nos argumentos apresentados por Jorgen Pollara? A história toda começou porque Einstein era popular. Considerado o cientista mais famoso e amado de todos os tempos, ele não apenas era um gênio no campo da ciência, mas também um mentor moral e até espiritual para muitas pessoas. Relatividade aplicada na prática. Pode até haver outros físicos tão ou até mais inteligentes que Einstein hoje em dia. O problema é que, como há tantos grandes cientistas na atualidade, fica mais difícil para qualquer um deles se destacar nesse campo da ciência exata. Teoria do tudo. Nas últimas décadas, muitos físicos decidiram continuar a obsessão de Einstein em seus últimos anos, uma teoria que combina física quântica e relatividade geral, duas linhas que matematicamente e conceitualmente são incompatíveis. Essa teoria do tudo leva esses pesquisadores ao reino da fantasia, sem conexão empírica com a realidade. Quando Einstein falava, todos ouviam. Einstein era um homem muito respeitável, e assim que falou, chamou a atenção. Armas, energia nuclear, militarismo e outros temas importantes estavam todos em seu repertório. O governo israelense até argumentou que o físico poderia assumir como presidente do país na década de 1950. Imagine um cientista nos dias atuais, com todo esse mérito, ainda mais em uma época em que as pessoas estão mais interessadas na autopromoção do que na verdade e no bem comum. Qualidade moral. Mesmo em sua época, Einstein tinha uma qualidade moral muito acima dos padrões daquele tempo. Ele se colocou humildemente, e disse uma vez, eu não sou Einstein. Em suma, Albert Einstein foi o produto de uma fusão única e alegre, de tempo e temperamento, conclui o Hogan. E você, acredita que um dia haverá outro Einstein? Essa com certeza é uma das perguntas que ficará por algum tempo sem resposta. Einstein revolucionou de forma mundial, como vemos a ciência hoje. Ele não era apenas um cientista na sua época, mas uma pessoa que conquistou a admiração de todos pelo seu talento e brilhantismo diante de temas que parecia nunca ser discutido. A sua genialidade, carisma e inteligência fazia que pessoas de todas as classes parassem para ouvi-lo como se fosse uma celebridade, e depois de tanto tempo sabemos o motivo disso. Einstein, dentre muitos trabalhos realizados em vida, deixou talvez o mais fabuloso, que é o Manuscrito da Relatividade Geral. Manuscrito da Relatividade Geral, a obra-prima de Albert Einstein. O documento da teoria da relatividade de Einstein leiloado por 11,6 milhões de euros. Este manuscrito foi escrito em 1913 e 1914 pelo físico alemão e engenheiro suíço Michel Besso. E este documento caracteriza-se pela inclusão de trabalhos científicos, o que o torna ainda mais raro. Tal documento, que é um manuscrito do físico Albert Einstein sobre a relatividade geral, foi vendido incrivelmente por uma verdadeira fortuna, por 11,6 milhões de euros, informou a AFP. Os registros anteriores do manuscrito do físico alemão eram de 2,8 milhões de dólares, para uma carta a Deus em 2018 e 1,56 milhões para uma carta em Jerusalém em 2017, sobre o segredo da felicidade. Esse registro histórico foi vendido e valia entre 2 e 3 milhões de euros, uma verdadeira obra-prima de um gênio consagrado da ciência. Ao contrário dos outros dois que também bateram recordes, este é um documento de trabalho científico e raramente é visto.
É um documento de 54 páginas escrito em Zurique, na Suíça, em 1913 e 1914 pelo físico alemão seu colega e amigo, o engenheiro suíço Michel Besso. Os registros científicos na passagem desse período de Einstein, especialmente aqueles anteriores a 1919, são extremamente raros, disse a leiloeira Christie's, que realizou a venda em nome de Aguttes. A grande visita ao Brasil, visão negativa, em sua primeira e última. O grande gênio da física carregava uma bagagem pequena, algumas peças de roupas, um diário de viagem, livros e um violino, que sempre estava com ele. Ao descer no porto do Rio era visto como um astro, um semideus, uma pessoa fora da normalidade humana. Todos queriam ouvir sua voz, vê-lo de longe, talvez de perto. Ele chegou em um sábado ensolarado e cruzou o Atlântico em 16 dias em Cape Polônio, em 21 de março de 1925. Einstein pisou pela primeira vez na América do Sul com uma jaqueta desgastada e sapatos sem meias. Ele é uma estrela, o maior gênio que o homem já vivenciou depois de Newton, segundo o jornal. Os noticiários transmitem a palestra sobre a relatividade geral, poucas pessoas entendem suas ideias obscuras sobre a quarta dimensão, a curvatura do espaço, a deformação do tempo, e todos que estavam ali presentes o admiram, como define o diário do Assis Chateaubriand. Graças a esse homem de 1,75 metros de altura com o cabelo sem pentear há muito tempo, ele revolucionou para sempre a forma como se vê o universo. Aqui está o homem, suando de calor como uma pessoa normal. A gota d'água foi uma apresentação no Clube de Engenharia no dia 6 de maio, não tinha espaço suficiente para tantas pessoas naquele auditório abafado. E o mais espantoso e incômodo para ele não foram os cientistas que encheram o local, que mais parecia uma sauna improvisada. O público consistia principalmente de militares e políticos e suas esposas e filhos. O resultado, Einstein suava profundamente enquanto tentava, em francês, explicar conceitos físicos complexos para leigos. É tudo em meio a gritos, choros de crianças nas ruas para vê-lo. Nos dias seguintes ele também falou no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, e na Academia Brasileira de Ciências. Desta vez o auditório tem capacidade limitada. Einstein também cumpriu o protocolo de visita científica no Rio, Fundação Oswaldo Cruz, Observatório Astronômico Nacional e Museu Nacional, aonde ele cultivou brotos de madeira brasileira. Os alemães também conversaram com o então presidente da República Arthur Bernardes, e participaram de eventos para a comunidade judaica no Brasil. Einstein era tão famoso quanto Charles Chaplin. Logo suas viagens foram acompanhadas não por cientistas, mas por políticos interessados em apenas o bajular e incapazes de debater seus conhecimentos. O pai da teoria da relatividade escreveu: "As pessoas lá são vazias e desinteressantes, ainda mais do que na Europa." Embora a viagem ao Brasil, Argentina e Uruguai tenha durado 3 meses, 2 em terra e 1 em alto mar, pouco se sabe sobre a genialidade entre as muitas de suas biografias. Por exemplo, no livro de Walter Isaacson, mesmo autor da famosa biografia de Steve Jobs, não há sequer uma linha sobre esse parágrafo. Mas os vestígios de Einstein ainda estão vivos na cidade, ainda mais agora, pois sua descoberta há mais de um século foi confirmada: a existência das chamadas ondas gravitacionais, que se propagam quando grandes quantidades de energia são produzidas. Como o efeito de uma pedra jogada em um lago, o espaço tem suas ondulações detectadas, quando 2 buracos negros passam pela Terra depois de se fundirem. Visita ao Jardim Botânico. Einstein ficou no Rio no ano de 1925, somando 8 dias de 4 a 12 de maio, e se hospedou na suíte número 400 do Gloria Hotel. De fato, se considerarmos também o dia 21 de março, são 9 dias o total. Quando o navio que ele estava encostou no porto da cidade antes de prosseguir para Buenos Aires. Einstein teve tempo necessário para visitar o Jardim Botânico. A viagem até a agência causou alvoroço nas ruas, pois sua comitiva estava em um total de 7 carros. Ele ouviu uma explicação sobre as propriedades do Jequitibá, do presidente do Parque Pacheco Leão. O físico então abraçou e beijou a árvore gigante. Ele escreveu em seu diário: "O Jardim Botânico e sua flora estão além do sonho de 1001 noites, tudo vive e cresce diante de nossos olhos." No livro autografado, escreveu em alemão: "Para mim, visitar o Jardim Botânico significa um dos maiores eventos que experimentei através de impressões visuais, externas. Isso é algo de valor de quem pensa através de imagens, com uma flor tropical na lapela do paletó."
Einstein dirigiu-se ao Copacabana Palace, onde almoçou com um grande grupo de cientistas e líderes da comunidade judaica, 14 ao todo. Presente estava Chateaubriand, o dono dos Diários Associados, que morava no hotel e era uma das pessoas mais acolhedoras à mesa. A delegação chegou às 12h15. Embora o passeio de barco tenha sido cansativo, era o primeiro dia da viagem de Einstein, ele estava animado. No dia seguinte, Chateau escreveu na primeira página de O Jornal que seu discurso foi impressionante, a música e a arquitetura na Europa estão em declínio e apenas os russos produziam inovações artísticas. Essa é a opinião de um especialista em violino, que tocou desde os 5 anos de idade com Mozart e Bach. No regresso ao Porto, o santo padroeiro dos maus alunos, conhecido por nunca inspirar confiança nos professores, decidiu atravessar as ruas do centro da cidade. Subiu e desceu na 7 de setembro, caminhou pela Rua do Ouvidor até Gonçalves Dias e voltou pela Avenida Rio Branco. Segundo Chateau, ele foi reconhecido por um grupo de pessoas no Ceará e recebeu uma atuação radiante, antes de subir o Cabo Polônio. Mas poucos percebem que no fundo essa homenagem agoniava a simplicidade humana de Einstein. Não tenho nenhum talento especial, apenas uma forte curiosidade, escreveu ele certa vez. Outra de suas palavras revela como se sentiu diante de tanta adulação. Como castigo pelo meu desprezo pela autoridade, o destino me fez uma autoridade. Em 4 de maio, quando voltou para o Rio, depois de 1 mês em Buenos Aires, e 1 semana em Montevidéu, as impressões do diário exalavam cansaço e ironia. Eu tenho que entrar no trapézio novamente, com a ajuda de Deus vou aguentar os palhaços hoje em dia, observou ele pouco antes de voltar à cidade. Depois de um de seus 2 discursos escreveu, sou o elefante branco de outra pessoa, eles, para mim, são bobos. Ele estava falando no clube de engenharia naquele dia, em uma sala abafada e barulhenta, espremida entre o quadro negro e a primeira fila. Ele falou em francês para um grupo de engenheiros, para suas esposas e filhos. Havia pouco interesse científico, disse ele relatado. A gravata que virou relíquia. Einstein fez apenas um amigo durante sua breve estadia, o austríaco Isidoro Kohn, líder da comunidade judaica da cidade. Foi tradutor e intérprete do físico de todos os lugares. Entraram no teleférico indo para o Pão de Açúcar, visitaram o Instituto Oswaldo Cruz, a Rádio Social Francesa e a Academia de Ciências. Eles tinham quase a mesma idade. Einstein, com 46, era 2 anos mais novo que Kohn, que administra uma loja de roupas na Rua Gomes Freire, é conhecido por sua elegância. Ele convenceu o físico a comprar um terno antes de se encontrar com o presidente da República, Arthur Bernardes. Lá, a dupla foi para o Tombo do Rio, uma antiga alfaiataria na Rua da Carioca, onde escolheram um modelo preto. E só faltava a gravata, disse o professor Isidoro Kohn, e ele disse, pegue uma gravata minha. Einstein a usou e assim foi ao encontro do presidente. E essa foi a história do grande cientista, que mudou como vemos hoje a física e toda a sua teoria envolvida nela. Se você gostou desse vídeo, gostaria muito que desse aquele apoio se inscrevendo no meu canal, caso não seja inscrito. E também ativa o sino das notificações para receber vídeos diariamente toda vez que eu postar. Agradeço por ter ficado até aqui, um grande abraço, fique na paz e até a próxima.